dessas crianças, a partir ou do aspecto biológico ou do aspecto doméstico. Já a parentalidade, ela não é uma noção jurídica. Então, a filiação ela é claramente um termo jurídico que nós, enquanto sociedade, estipulamos como que vamos defini-la. A parentalidade, não. Parentalidade é um termo que nasce nas ciências humanas e sociais com a ideia de falar do relacionamento estabelecido entre pais e filhos. Depois ela foi ganhando outras terminologias, né? Aí, homoparentalidade, coparentalidade, pluriparentalidade e outros termos que têm suas definições próprias. Mas a noção de parentalidade social ou psicológica, ela surgiu nos anos 70 para poder dar força. E até usei aqui uma expressão que a autora utiliza, né, a Terry e a Davernat, que é status de família verdadeira. E a gente ainda usa essa palavra, né, para falar família verdadeira. É terrível essa expressão. Mas a ideia de que você poderia mostrar que uma família constituída pela via da adoção ela é uma família válida, já que a parentalidade fala desse exercício do cotidiano de ser pai e de ser mãe de uma criança. Então, a parentalidade surge para falar dessa configuração familiar e dar legitimidade a ela. Então, você pode ser pai e ser mãe, já que a parentalidade se dá no cotidiano, então a adoção ela não seria impeditivo de você exercer essa parentalidade. Pelo contrário, seria tão válida quanto uma parentalidade biológica, definida pelo vínculo da biologia. Depois, estamos falando dos anos 70, né? Depois, com o aumento dos divórcios, das novas configurações familiares, esse termo passou a ser apropriado para se falar também das famílias constituídas pós-divórcio, as famílias recasadas. Eu vou usar o termo recasada, mas é uma escolha, assim como eu poderia chamar de reconstituída, que é outro termo muito utilizado, acho que até na apresentação do Orestes estava esse termo, e eu utilizei recasada com a ideia de que o que se refaz é uma nova conjugalidade. Mas, às vezes, dá a impressão de que eu estou falando que é o mesmo casal que separou e que voltou. Então, até hoje, eu não consegui encontrar um termo adequado para falar desse formato familiar. Então, vou falar recasada para me referir a famílias com padrastos e madrastas. Então, surge, já que eu falei de parentalidade, vou pegar um dos termos, que é o multiparentalidade. Multiparentalidade e pluriparentalidade são tratados como sinônimos. No referencial teórico da sociologia da família, da psicologia social, da jurídica, a gente utiliza muito mais o termo pluriparentalidade. Mas o nosso ordenamento jurídico, né, o direito, resolveu adotar o multiparentalidade. Mas a ideia é a mesma. A ideia principal é que você tenha no registro então, da criança mais do que duas pessoas. Uma ideia de tentar romper com esse modelo de filiação que é baseado na bilateralidade, consanguíneo e exclusivo. Então, você ampliar. Não mais ter lá no registro da criança o nome do pai e o nome da mãe, mas você poder ter outras configurações contempladas naquele registro. Então, inicialmente, eu trouxe ali uma fala da Fini, né, que percebe-se a uniformidade de respostas dadas às situações de pluriparentalidade sempre vistas como instáveis e ameaçadoras. Elas vão todas no sentido da substituição para atender a um modelo de exclusividade. Então, inicialmente, quando começaram as propostas de pluriparentalidade, elas eram barradas com essa ideia do modelo exclusivo bilateral. E as propostas, então, se davam de maneira substitutiva. Ou seja, você tira o pai, coloca o padrasto no registro da criança. Você tira a mãe, coloca a madrasta no registro da criança. Esse modelo de substituição. Eu trouxe ali um exemplo de um processo, que é o processo de adoção por cônjuge, que existe no Brasil. Esse é um termo que a gente conhece na psicologia, mas o termo jurídico é adoção unilateral, que é a possibilidade de você adotar o seu enteado. Então, o padrasto adotar o enteado ou a madrasta adotar o enteado. E é um modelo que vem reforçar mesmo essa ideia exclusiva e bilateral, porque você apaga da história daquela criança a genealogia de uma determinada linhagem, se for o padrasto adotando no lugar do pai, a linhagem paterna, e eu estou usando a palavra linhagem porque quem some da certidão de nascimento não é só o pai. Lembrem-se que na certidão de nascimento tem o nome dos avós paternos também. Então, os avós também perdem seu neto. E aí substitui-se pelo sobrenome, o nome e a linhagem do padrasto ou da madrasta. E aí, como alternativa a esses processos, a nossa justiça começou a conceder processos de multiparentalidade, permitindo esse registro adicional. Eu vou dar alguns exemplos de processos que é aplicado a multiparentalidade em configurações familiares bem diferentes. Um dos pontos que eu quero ressaltar é que isso não é lei. Nós não temos no nosso ordenamento legislativo, jurídico, previsão de multiparentalidade.
Isso é um arranjo de decisões e jurisprudências, tá, do campo do direito. É o direito legislando, vamos dizer assim. Então, 3 casos. O primeiro caso, eu escolhi casos de tribunais bem distintos. Então, tem um caso de São Paulo, tem um caso de Rondônia, tem um caso do Rio Grande do Sul, para a gente ver que tem sido decisões de âmbito nacional nesse sentido. Então, o primeiro é de família recasada após viuvez. Não é de família recasada após divórcio, que é o meu objeto de estudo. Tá? É após viuvez. Qual que é a história? A madrasta pede, então, o pedido inicial, o pleito, né, jurídico, era de adoção por cônjuge. Lembra? Aquela que ela entra no lugar da mãe, que faleceu. No entanto, vou contar aqui a historinha tá, de maneira resumida. Tá? O filho, né, o enteado, ele perdeu a mãe biológica 3 dias após o parto, por conta de um AVC, e aí depois o pai conheceu a madrasta, e a madrasta cuida dele desde que ele tem 2 anos de idade. E aí ela entra, então, com um pedido de adoção unilateral. E, por uma maneira bem interessante, o juiz não concede essa adoção. Ele concede a multiparentalidade. Então, com uma ideia de preservar a história dessa criança e a memória dessa mãe, ele permite a inclusão na certidão de nascimento do nome da madrasta, sendo como mãe, né? Essa palavra madrasta é só para vocês entenderem o formato familiar, porque eu não achei nenhum desenho desse formato e eu não consegui trabalhar com a minha habilidade tecnológica para fazer bonequinhos tentando explicar o formato. Né? Então, vamos lá. É a madrasta, que se torna mãe, e essa criança passa a ter, então, 6 avós no seu registro, 2 da mãe biológica, 2 do pai biológico e 2 avós da madrasta. Exemplo 2, um caso de adoção à brasileira, TJ Rondônia, 2012. Qual que é o caso aqui? A genitora, eu botei nomes fictícios, mas João e Paulo, mas vocês têm acesso na íntegra, na internet, os nomes completos das pessoas, porque está público. Mas eu não dei conta eticamente de fazer isso, então eu inventei nomes. Então, sua genitora tornou-se companheira do João, cuja união perdurou por 4 anos. E aí, antes de tomar conhecimento dessa gestação, ela se envolve, então, com o Paulo. E o Paulo, sabendo que o filho não era dele, registra a menina, que é uma menina nesse caso, né, registra a filha como dele. O nome disso está lá no título, em cima. É adoção à brasileira. Esse é o nome jurídico, acreditem. É conhecido dessa forma. Adoção à brasileira, ou seja, registrar como seu um filho que não é seu. É uma prática nossa. Não é legal? Né? Nacionalismo. Então, adoção à brasileira. Fazemos isso. Isso é crime, tá? Mas é um crime que, como ex-PM, eu posso dizer, não dá nada. Tá? Exceto se descobrirem muito cedo. Mas depois não costuma dar muito problema, não. Mas é porque é falsidade ideológica. Tá? Então, foi feito o exame. A mãe, então, entra com o processo, querendo consertar a situação. Fala, não, agora vamos botar no devido lugar e vamos registrar o seu pai biológico, porque esse que registrou não é seu pai. E fazem o exame de DNA, e, de fato, ele não era. Era o João, era do primeiro relacionamento. Né? Mas o Paulo, que já tinha registrado, sabendo que a filha não era dele, reivindica esse lugar. Ele fala, olha, mas eu quero continuar sendo pai dela. Eu a reconheço enquanto filha, e a filha o reconhece enquanto pai, inclusive a avó paterna. Quer dizer, a avó desse pai que não era pai biológico. E aí coloca-se uma situação. Nós temos um pai que registrou, sabendo que não era dele, que exerceu a paternidade, e agora o João, que acaba de descobrir que ele é pai de uma menina de 11 anos, fala, opa, também quero ser pai, gostei, e eu posso ficar com ela, né? Quero ter contato, e apresenta para a família, e começa a dar presentes, e ele também quer fazer parte. Aí o juiz, então, decide incluir os 2 pais na certidão de nascimento. Então, nós temos 2 pais e uma mãe. E 6 avós, novamente. O terceiro exemplo, estão vendo, são configurações bem diferentes que estão sendo contempladas com o mesmo dispositivo jurídico. O terceiro caso é uma família homoafetiva. Esse eu achei um desenho que, assim, pelas bases heteronormativas, enfim, todos os estereótipos de gênero, não está exatamente correspondendo, porque é uma menina, tá? E ali tem um chapéu e não tem uma saia no menininho. Então, só esse é o desenho, a diferença do desenho, que eu não consegui localizar um que correspondesse com todos os estereótipos ao formato dessa família. Então, é um casal de mulheres que já estão juntas desde 2008. A criança em tela aqui que eu estou falando é uma menina recém-nascida, esse processo, o processo desse ano. E elas decidem, junto com um amigo, terem uma filha. Mas os 3 querem cuidar dessa criança. Tá? Ele não foi só doador e quer ir embora, não. Ele quer participar e quer cuidar dessa criança.
Então, eles apresentam esse pedido de multiparentalidade e é concedido. Então, sai o registro da menina com as 2 mães e um pai. Diante desses arranjos familiares, eu trouxe configurações bem distintas, né? A gente está numa situação de revisão, então, do significado das palavras pai e mãe, né? O que é ser pai, o que é ser mãe, como é que você define, então, uma formação familiar e quais critérios você vai utilizar para definir essa função. A gente tem que ter um cuidado de equiparar formatos familiares tão distintos. Me preocupa um dispositivo jurídico ele ser aplicado, e aí vem a questão da participação do psicólogo também nesses processos, uma preocupação de olhar as singularidades dessas formações familiares, para que a gente não coloque todas essas famílias de uma maneira equiparada. E existe uma outra preocupação, porque em todas essas decisões, não cabia aqui eu explorar o conteúdo das decisões, mas as decisões vinham com a fundamentação do princípio da afetividade. Esse princípio ele não existe em termos jurídicos, tá? Ele é uma construção que partiu da tese de doutorado do Rodrigo da Cunha Pereira, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, com uma ideia de que a família ela é vinculada pelo afeto e que esse é o princípio máximo de uma união familiar. Qual que é o problema disso, né? Se a gente colocar a família unicamente como sinônimo de afeto, a gente tira dela uma função social de socialização e a função social de inserção na genealogia. E aí a gente começa a ter propostas, como já existem, de considerar uma república família. República que eu estou dizendo não é república do Estado, não, tá, gente? É a república que vocês moram cada um num quarto e compartilham uma cozinha e um banheiro. E aí você considerar família, já que é um grupo de pessoas que podem ter, entre eles, afeto. E isso acaba tornando a família como sinônimo de um grupo qualquer que tem afeto. E aí, talvez, também a sua turma de pelada, de futebol, né, da quinta-noite, pode ser uma opção de você considerar família. E aí você pode começar a pensar vários grupos de pessoas que nutrem afeto entre elas e você começar a chamar de família. E a gente acaba banalizando esse conceito. Da mesma maneira que tem acontecido uma simplificação do conceito de parentalidade, sendo utilizado como sinônimo de cuidado infantil. Então, eu exerço a parentalidade porque eu cuido da criança. Olha, não necessariamente a babá exerce parentalidade, não necessariamente a pessoa da creche, né, que está lá, a professora da creche, exerce parentalidade. Então, também é perder a complexidade do conceito de parentalidade, que você ocupa ali um lugar social de cuidado e de responsabilidade com o desenvolvimento daquele ser humano. Então, é um pouco diferente. E quando a gente muda a filiação em função dessa construção afetiva, a gente tem que lembrar que a gente vai estar reconstruindo a história genealógica dessa criança. Então, quanto que é sério a multiparentalidade e o produto final, que é uma nova certidão de nascimento. E aí vem especificamente o caso da família recasada após o divórcio. O primeiro caso que eu trouxe para vocês era pós-viuvez. Então, havia um espaço ali que faz com que seja mais frequente um modelo de substituição. Na família recasada após divórcio, você tem outros atravessamentos. Você tem a questão de guarda unilateral, que ainda é a guarda mais aplicada, ou seja, a mãe fica com a guarda no pós-divórcio, o pai vê de 15 dias. Apesar da lei da guarda compartilhada datar de 2008, ainda é concedida a guarda unilateral em mais de 80% dos casos. Então, há uma promoção de afastamento desse pai em relação a seu filho, né? Porque você dizer que 4 dias no mês é convivência familiar, bem, não é bem verdade, né? Então, esse pai não tem contato tão contínuo com esse filho, e o padrasto, que muitas vezes coabita com essa criança, ele vai ter um convívio diário. E aí me preocupa essa coisa de a gente juntar a parentalidade e a conjugalidade e querer mudar o registro parental dessa criança, ou seja, a filiação dessa criança, na mesma velocidade que você vai mudando as conjugalidades e as relações afetivas. E aí eu venho defender esse argumento de que a filiação não deve caminhar com a conjugalidade. A gente tem que ter esse cuidado para esse modelo específico. Percebam que não se aplica aos 3 casos anteriores que eu contei. Então, a gente tem que observar que não dá para equiparar essas famílias. A gente tem que observar cada caso, entendendo que essas famílias elas têm uma história diferenciada. Então, compreende-se que não deve haver uma sobreposição de papéis, mas devem ser construídos lugares próprios para padrastos e madrastas no contexto do pós-divórcio. Existe uma forte distinção entre filiação e o exercício da padrastalidade ou madrastalidade. Essa é uma tentativa, tá, gente, de neologismo para falar do exercício do ser padrasto e ser madrasta, para não ter que utilizar o termo parentalidade. Então, é uma tentativa porque, em português, a gente não tem tradução para esse termo, que, em francês, ele existe,
que você fala da beau-parentalité, já que padrastos e madrastas são beaux-parents. Então, em português, nós temos correspondência a isso. Então, é uma tentativa minha de pensar esse espaço, esse exercício da padrastalidade e da madrastalidade, que é o ser padrasto e ser madrasta. Então, equiparar-se à parentalidade subsidia decisões. Quando você equipara a padrastalidade e a madrastalidade à parentalidade, você subsidia, então, essas decisões jurídicas de mudança de filiação com o argumento da afetividade. Nas considerações finais, né? No Judiciário brasileiro, então, a gente observa hoje 2 posicionamentos, um modelo de substituição ainda existente pela via da adoção por cônjuge, como eu contei, que você coloca um no lugar do outro, e um modelo de adição, no sentido que você equipara padrastos e madrastas ao pai e mãe no registro da criança, que é a proposta da multiparentalidade. Então, você continua entendendo o lugar do padrasto e madrasta em referência ao lugar do pai e da mãe, não como lugar adicional a ser construído nessa família, e aí você concede, então, a multiparentalidade. Então, dessa forma, enquanto essas decisões continuarem equiparando padrastos e madrastas a pais e mães, a gente vai ter a dificuldade de construir um lugar inédito para esses espaços familiares. E aí cabe, então, ao profissional de psicologia, essa é a minha convocação para também quem atua junto às varas de família, a atentarem para esses formatos familiares e suas peculiaridades. Eu queria fazer um jabá, foi com a autorização do Fábio, que é o lançamento do meu livro desse ano, tá? Que se chama Pais e Mães Recasados. Eu trouxe até alguns exemplares, quem quiser pode me procurar, que foi lançado esse ano pela Juruá. Tá? E deixo o meu e-mail também de contato. Obrigada. Bom, temos ainda 10 minutos, né? Então abrimos para comentários, perguntas. Enquanto vocês vão se animando, eu só queria comentar, né, com Laura, a dificuldade que existe exatamente hoje no campo da psicologia da família, da nomenclatura. Porque essas novas configurações familiares, elas nunca existiram dessa forma. Madrasto e padrasto, por exemplo, é uma estrutura que se refere a uma família onde o pai ou a mãe morreu e há um novo pai ou nova mãe. Pós-viuvez, que era o padrão normal, né? Atualmente, você tem famílias nos quais você pode ter uma sequência de 3, 4, 5 casamentos com as mais diversas configurações e relacionamentos. E que nome a gente dá para essas coisas? A gente não sabe, nem mesmo entre irmãos. Então, os psicólogos que trabalham com psicologia da família, a gente fica inventando, né? Irmãos sociais, irmãos políticos, para tentar definir essa complexidade de relações. Eu gostaria... Alô? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor André Luiz. Eu me lembrei, durante o discurso dele, né, que lembrei daquele filme Central do Brasil, né, que fala um pouco sobre tráficos de órgãos e coisas do gênero. E embora, né, a recomendação do Ministério Público, eu imagino que seja pautada, obviamente, não nisso, mas entendendo que a subjetividade humana também pode ser perversa, não apenas na atuação, né, pública, mas também de uma forma muito pessoal, se isso já foi pensado, né, ou seja, se esse excesso de recolhimento de bebês não pode estar fomentando aí um tráfico de seres humanos. O Abel, obrigado pela pergunta. Assim, há uma dificuldade muito grande e eu estou desenvolvendo aqui, né, um estágio com os alunos, um estágio supervisionado, na área da cartografia social e mediação de conflitos, sabe? Conflitos sociais, assim, diversos, né? Principalmente ligados a processos de remoções e reassentamentos urbanos e rurais, sabe? Uma dificuldade que a gente tem assim, e que a cartografia ela potencializa, a cartografia social, é que ao você fazer um mapeamento, né, dos dispositivos nos quais essas tramas de poder elas se dão e essas produções
de subjetividade, elas também ocorrem, a gente vê claramente como que os atores eles passam a se posicionar de uma maneira diferente, sabe? Uma maneira diferenciada. Hoje, quando essas recomendações elas surgiram, pegou todo mundo de surpresa, sabe? E eu te confesso que ainda hoje existem vários atores envolvidos, diversas ações realizadas, muita informação, mas tudo muito disperso, entendeu? Então, assim, as coisas elas se perdem. Esse também é um viés, né, que dificulta a realização do trabalho, da identificação, né, desse fenômeno do terror de Estado, porque as informações elas rapidamente se perdem dentro da defensoria, né, porque você tem a defensoria, no caso aí, a recomendação conjunta ela foi emitida pela Defensoria Pública Infância e Juventude, Direitos Humanos e pela Defensoria Pública da União, sabe? A atribuição ela é da Defensoria Pública da Infância e da Juventude, sabe? Mas as informações elas chegam de todos os lados, entendeu? E chegam de forma muito confusa, sabe? Assim como também para o Ministério Público, para a rede, digamos assim, né, de apoiadores e de pessoas preocupadas, entendeu? Existe hoje em Belo Horizonte e lá no Polos a gente tem um contato muito bom com a rede uma rede muito bem estabelecida de tráfico de pessoas, que conta com a participação de diversos atores, sabe? Nós temos uma relação muito próxima com essa rede. E ainda não foi identificado nada, entendeu? Não sei se pela dificuldade de organização e de compreensão, identificação dessas tramas de poder, entendeu? E também de perversão e tal. Assim, o certo é que ainda nós não temos. Seria leviano da minha parte levantar qualquer lebre nesse sentido. Mas assim, a gente está atento, né? Porque, conforme você diz, assim, não tem limites, né? Quando a gente fala, não, já vi de tudo. Né? Lá no Polos a gente usa esse termo, você fala, não, eu já vi de tudo. E aí aparece um caso que, mais uma vez, choca, né? Choca as equipes, você fica estarrecido com aquilo, né? Mas a gente não tem conhecimento, sabe? Por favor. Eu preciso de um esclarecimento da professora Laura, mas antes eu queria um comentário. A partir da escuta da fala do professor André, me veio à mente a narrativa do filme Filomena, que não se passa do ponto de vista estatal, mas passa do ponto de vista da instituição religiosa que, de algum modo, representa uma prática social de separação do bebê em relação à mãe, porque ela era mãe solteira. No caso do filme, ela tinha sido estuprada, se não me engano, ou não foi estuprada, agora me lembro. Ela fez sexo consensual, mas engravidou. O pai do bebê não quis assumir. Não sei, acredito que vocês viram o filme. O pai do bebê não quis assumir. O filme é baseado em fatos. E ela é mandada para um convento na Irlanda, no início do século XX. Ela é mandada para um convento em que ficavam o convento das Irmãs de Santa Maria Madalena, que era justamente encarregado de dar, de alguma forma, uma solução provisória para as mães solteiras. A solução era retirar o bebê do convívio das mães e entregar o bebê para adoção. E na história, toda a história se passa na busca que essa mulher faz, já idosa, para rever esse menino que ela perdeu muito cedo, a quem ela amava, ou pelo menos a narrativa do filme apresenta uma mãe que sofre muito, que sente muita dor porque perde esse bebê, e ela encontra o apoio de um jornalista que a acompanha e faz com que ela encontre a história, esse homem já
Só que como, de certo modo, ao contrário do Ion, que a gente vem discutindo, ela encontra esse filho morto. Esse filho, de fato, morreu. Ela não queria que ele morresse, mas ele morre. Ele tinha se destacado, foi um político lá norte-americano que morreu por conta de complicações do HIV. E o jornalista, num determinado momento, assume a indignação do espectador. Cada vez mais, ela volta para o convento para encontrar, de alguma forma, algum traço desse filho que ela perdeu. O jornalista fica indignado com a manutenção do padrão de negação do que, talvez, no modelo apresentado pelo professor André, poderia se chamar de terrorismo, a manutenção do padrão de terrorismo, e ela encontra uma solução. E aí vai justamente o meu pedido de esclarecimento para a professora Laura. O jornalista fica indignado porque as religiosas do convento e os padres também mantêm, provavelmente para evitar o escândalo, a situação em silêncio. E a própria Filomena diz, não, eu não vou resolver isso na base do processo, eu não vou lutar contra a igreja, eu não vou querer reparação de dano nenhum. É bom lembrar que Filomena era uma católica praticante, fiel. Então, mas não é só nem necessariamente pelo catolicismo que ela encontra a saída. Ela resolve fazer as pazes com o passado dela da forma que ela podia. E aí, nesse sentido, o pedido de esclarecimento. Eu vi, e isso me provocou, eu queria esclarecimento, não sei se jurídico pode ser dado, mas na medida em que a discussão do seu trabalho gira em torno do lugar do padrasto e da madrasta, nessas novas configurações familiares, argumentando que eles não podem ocupar o lugar de pai nem de mãe, até porque eles são outras figuras, o que me parece razoável, pensar que, não sendo eles pai nem mãe, eles não possam ocupar esse lugar de qualquer modo e destituir os que seriam de fato. Não sei se eu acompanhei bem. Daí a necessidade de um termo novo que constitua exatamente um lugar específico. E me ocorreu a constituição desse lugar de parentalidade, por que ela não se passaria prioritariamente pelos vínculos afetivos? Porque, por exemplo, nós não poderíamos admitir que famílias se constituam, inclusive sem filhos. Aí eu não sei em que medida o jurídico colide com essa discussão psicológica que a gente vem fazendo ao longo desses dias, porque eu conheço mais de um casal sem filhos que se considera família, por exemplo, assim como eu conheço uma ou outra história de vínculos afetivos que os filhos fazem com pessoas que não são os pais biológicos, sabendo nessa multiparentalidade quem são os pais biológicos e mantendo esse vínculo amoroso com mais de um, de forma de alguma forma instituir, de uma maneira muito particular sempre, pessoas nesse lugar. Então, eu queria ouvir mais a professora Laura nesse sentido. Inclusive para me esclarecer, porque eu corro sério risco de não ter entendido muito bem essa exposição. Você começa? Você vai fazer uma consideração sobre isso? Não, é só uma consideração. Assim, a sua fala, eu acho que a pergunta é para a Laura mesmo, né? Mas não, porque, né? Porque me lembrou no livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, não sei se vocês já leram, mas tem uma passagem específica que é de uma adolescente, né, na época adolescente, que ela é levada ao hospital de Barbacena com 14 anos, porque havia sido, né, violentada eu acho que por o filho de uma família, né, de uma cidade e tal, uma família rica de uma cidade, e aí seria um escândalo para essa família e tal, que essa adolescente aparecesse com a gestação e tal, e aí ela é levada a Barbacena, sabe? E lá é encaminhada, né? E assim fica, e assim após
o nascimento da criança, a criança é retirada dela e encaminhada para uma adoção, retirada, inclusive, pelas irmãs né, que faziam os cuidados no Hospital de Barbacena. E tempos depois é que ela se encontra com o filho, né, que é do Corpo de Bombeiros aqui de Belo Horizonte. Sabe, os companheiros de equipe fizeram essa surpresa para ele no dia do aniversário, levaram a mãe, né? E tem inclusive a foto no livro e tal, uma cena bonita. Mas o que me chamou a atenção, e só queria comentar, é porque assim, esse fenômeno de fato é muito novo, né? Novo que eu digo assim, a compreensão do fenômeno em regimes democráticos. E tem nomes também, né? O Boaventura, por exemplo, ele prefere falar do fascismo, né, de Estado. Ele tem no texto, por exemplo, dele, pode ser o direito emancipatório. Ele prefere falar do fascismo de Estado, sabe? Mas o que a gente, por exemplo, tem visto no Polos é cada vez mais nessa relação hoje promíscua, né, hoje não, de longa data estabelecida entre Estado e mercado, Estado e capital, a gente tem visto, assim, se o agente público ou o Estado ele não é, digamos assim, diretamente ou o primeiro violador, ele não deixa de sê-lo ao se omitir, entendeu? Na identificação, inclusive, sabe, na tomada de medidas para que essas, entendeu, para que as devidas providências sejam tomadas para que essas violações elas ocorram. Em Conceição do Mato Dentro, por exemplo, a Anglo-América, a gente está acompanhando o caso lá em Conceição do Mato Dentro. A Anglo-América, por exemplo, há pouco tempo eu estava numa reunião numa comunidade rural lá, onde a Anglo-América ela acabou com a área de manancial da região, acabou com a água da região. Um crime ambiental gravíssimo e tal, reconhecido, inclusive, pela própria empresa. E aí, o acordo estabelecido da Anglo-América com o poder público, inclusive o judiciário e tal, era que as famílias, independente do número de pessoas, independente de qualquer coisa, elas receberiam 6 galões de 20 litros de água por semana para cozinhar, cuidar da horta, fazer tudo, entendeu? Sabe? Eles brincavam lá, quando nós fomos, eles falaram, aqui em casa, galinha é chique, porque ela toma água mineral, sabe? E o poder público completamente, entendeu? Assim, condizente com isso tudo. Então, de fato, o fenômeno ele é muito complexo, porque se não é diretamente cometido pelo agente público, o agente público ele entendeu? Ele é condizente com aquilo que acontece, né? Ele é omisso, né? Ele é omisso. Gostaria de completar? Na verdade, são muitas perguntas em uma, né? Eu vou tentar, assim, eu tentei separar aqui alguns pontos, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é que os padrastos e madrastas eles podem ocupar o lugar de pais, e alguns realmente ocupam. A questão toda que eu tento provocar é que, no contexto do pós-divórcio, qual é o cenário social que propicia também que esses padrastos e madrastas ocupem esses espaços, ocupem o lugar de pai e o lugar de mãe. E aí, quando a gente vai falar especificamente do cenário da paternidade, isso fica muito evidente, porque num pós-divórcio, que ainda a guarda mais concedida é a guarda unilateral, o pai ele tem um afastamento desse filho. E aí você vai falar que esse padrasto que tem um convívio diário, ele estabeleceu um vínculo socioafetivo? É uma verdade. Só que se você utiliza isso como suporte para fazer uma decisão de mudança de filiação pela via substitutiva ou pela via da adição, você está, mais uma vez, mostrando que esse pai ele tem um lugar secundário, que ele tem um outro espaço ali que ele não pode exercer. E, ao invés de a gente pensar como convocar e garantir, na verdade, né, a paternidade e a maternidade no pós-divórcio, a gente admite essa substituição ou essa adição, numa lógica também, e aí tem um outro termo que eu tento propor, que é nucleonormativa. Assim, uma família é uma tentativa a partir de um conceito que já é bem conhecido, que é a heteronormatividade, e a gente pensar em nucleonormatividade, que é essa tendência de transformar toda a família e olhar para toda a configuração familiar tendo o olhar da família de primeira união heterossexual, ou seja, ter como referência o modelo de família nuclear.
E aí, quando a gente vai pensar os lugares de padrasto e madrasta, a gente cola o padrasto no lugar do pai, a madrasta no lugar da mãe, sem a gente poder pensar que há uma outra proposta familiar agora e que esses espaços deveriam ser pensados como outros espaços, porque ninguém fala que essa tia é uma mãe, né, ou que essa avó é uma mãe. A avó é vó, a tia é tia. Eles têm esses lugares consolidados. Por que o padrasto e madrasta, o padrasto é um pai drasto e a madrasta é uma mãe drasta? Por que a gente tem tanta dificuldade de pensar esses outros adultos que, sim, podem ser corresponsáveis no cuidado dessa criança, porque vão estar no cotidiano, ou até intermitentes, no caso dos visitantes, né, do aquele que não tem a guarda, mas que eles possam ocupar espaços novos. E aí o que eu tento sinalizar é que esse é muito diferente, por exemplo, da proposta da família homoafetiva, em que o projeto parental nasce naquela conjugalidade. Na família pós-divórcio, o projeto parental nasceu numa outra conjugalidade que se findou. Ali é um projeto que nasce conjugal. Esse padrasto, essa madrasta, ele entra na família pela via conjugal, não pela via parental. O que eu estou querendo dizer? Ele não escolheu esse enteado, assim como esse enteado, né, não o escolheu. Ele escolheu aquela mulher ou aquele homem, né? Enfim, se a gente começar a pensar em outros formatos também familiares. Mas, enfim, o que a gente vai observando é que há uma força tão grande núcleo normativa que a gente tem dificuldade de construir esses espaços diferenciados. E aí é uma tentativa de um psicólogo que está lá atuando na ponta, na vara de família, recebendo esses processos, cada vez mais vai ser convocado a atuar nesses processos de multiparentalidade, que ele possa olhar para essas famílias em suas peculiaridades, entender que há atravessamentos sociais que diferem em como essa família se constitui. Tá? Acho que o tempo foi esse, né? Então tá. Ok, Pode gente. continuar conversando. Agradecer o André, agradecer a Laura e muito obrigado pela atenção. Não consegui injetar aqui meu pendrive. Não. Vai na guerra.